Olá, estamos aqui com o senador Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso. Ele é o coordenador do Ministério de Agricultura do Governo de Transição. Oi, senador. Olá, é uma honra falar com você. Vamos começar então com o assunto quente, né? O senhor se reuniu nos últimos dias com o presidente Lula. Queria saber como foi essa reunião, o que foi tratado e se também falaram sobre a questão do partido no governo eleito, né? Olha, o presidente Lula veio a Brasília e começou a interlocução com os partidos políticos, o PSD, que já tem uma boa bancada que apoiou a eleição do presidente Lula, tanto daqui da Câmara, do Senado, como lá da Câmara. Nós nos reunimos e ele convidou, num primeiro momento, para contar com a bancada na aprovação da PEC, o que é fundamental, e nós firmamos esse compromisso, firmamos o compromisso de que é importante para a governabilidade, e também, claro, fomos convidados para fazer a parte da base aliada do governo, o que nós estamos já bastante avançados, nossos líderes já se posicionaram favoravelmente para o presidente Lula e é uma tendência natural do PSD fazer parte da base aliada. Bom, senador, a PEC então de transição foi encaminhada, né, foi protocolado o texto. Como é que está isso em relação ao PSD? Ele vai votar favorável e já tem uma previsão também de data para ser votada aqui na CCJ do Senado? A semana do dia 5, né, a primeira semana da abertura da semana que vem no Senado, ela deve votar provavelmente na quarta-feira. A bancada do PSD está debatendo, acho que nós já estamos chegando no consenso da relevância e da importância da aprovação desta PEC, que vai dar governabilidade. Nós temos políticas públicas totalmente dependentes desta aprovação, como uma farmácia popular, como o próprio Enem do ano que vem não tem orçamento, os ministérios de educação, saúde, nós temos cirurgias eletivas represadas por 2, 3 anos, que não foram feitos. Isso tem brasileiros criando metástase, criando complicações na saúde e precisa ser resolvido. E essa PEC vai dar todas essas soluções. Então, o PSD já fechou questão da importância dela. Vamos debater agora a questão interna do prazo de vigência dessa PEC e também até dos recursos, mas com o compromisso de que tudo que for necessário será aprovado pelo PSD. Isso também envolve conversas na Câmara, senador, que também, né, vai ter que passar por lá, assim que passar aqui pelo Senado? Claro. A nossa reunião com o presidente Lula foi com as lideranças do PSD na Câmara e no Senado. O líder Antônio Brito conduziu a reunião, mas nós todos juntos, e o Otto Alencar conduziu pelo PSD do Senado, já que o líder Nelson Trade estava em viagem. Mas foi uma conversa muito amistosa, um bom bate-papo, mas no compromisso de ajudar o Brasil. O PSD não vai se furtar de fazer isso. Alguns membros do PT, né, lá na Câmara, defendem uma formação de bloco com o PSD, né, com partidos de centro que também foram independentes ali ao governo Bolsonaro. O senhor acha que isso pode avançar também nesse sentido? Não, no PSD não tem a tendência de formar blocos. Nós temos uma tendência de fortalecimento da nossa bancada, mas sem formação de bloco. Aqui no Senado, o presidente é o Rodrigo Pacheco, né, que também é do partido, e tudo tem se caminhado também para essa reeleição dele. Né? O senhor acha que realmente, né, nos corredores falam que já está ganho, ele tem um ambiente bem amistoso em relação a isso. O senhor acha que realmente ele é um nome que vai conseguir ser reeleito aqui no Senado? Olha, primeiramente pelo belo e competente trabalho feito, equilibrado pelo presidente Rodrigo Pacheco. Ele foi uma âncora importante no mantimento da democracia brasileira, né? Nos posicionamentos claros com respeito à autonomia dos poderes. Isso o credenciou muito também como um presidente que ouviu todas as bancadas, que pautou os assuntos importantes para o Brasil, criou, por exemplo, a bancada feminina, e que é um avanço, uma política pública de inclusão muito forte para as mulheres. Então, isso foi graças ao empenho e à dedicação do presidente Rodrigo Pacheco, além de ter uma grande bancada, ter grandes aliados. Por isso eu considero o franco favorito para vencer e ficar mais 2 anos como presidente do Congresso Nacional. Bom, então vamos falar agora de transição, né? O senhor é coordenador do Ministério da Agricultura. Eu queria saber, primeiramente, né, quais são os principais desafios, né, agora nessa transição para o ano que vem, para o governo eleito, em relação à pasta de agricultura. Olha, nós temos alguns assuntos importantes, nós estamos já entregando os relatórios para a equipe de coordenação geral. Assuntos como seguro agrícola é fundamental, assunto como
os biocombustíveis, uma matriz energética. Eu sei que o assunto é correlato ao Ministério de Minas e Energia, mas tem tudo a ver com o Ministério da Agricultura. Produção de etanol, quer seja de cana-de-açúcar ou a partir do milho, que é muito relevante para o Brasil hoje, é sustentável, é renovável, gera emprego, gera oportunidades. O programa do biodiesel que foi criado pelo presidente Lula, e ele é fundamental na formação dos preços, tanto da soja, né, como das gorduras animais e das rações. Então, há um conjunto de assuntos transversais no Ministério da Minas e Energia e Ministério da Agricultura que serão colocados como prioridades. Esses setores são alavanca da formação de preço e da estabilidade econômica, de baixar o preço dos alimentos nas gôndolas, porque se você der destino para o óleo de soja, por exemplo, no biocombustível, um pouco mais de volume de biodiesel feito, além de gerar emprego, oportunidade, fortalecer a indústria nacional, você está agregando mais espaço na formação de preço do farelo, que é componente da ração animal. E, consequentemente, podemos baratear o preço das carnes na gôndola do supermercado para os brasileiros. Então, é política pública macro, integrada, e isso vai fazer parte das nossas propostas. Se a gente pudesse falar 3 propostas prioritárias, assim, talvez para o primeiro semestre ou para o primeiro ano do governo, já teria elencado, por exemplo, quais seriam essas? Seguro agrícola, com toda certeza. A política dos biocombustíveis também, com toda certeza, vai estar. Eu queria, talvez, mais que 3 ou 4, um fortalecimento das relações internacionais, e aí o presidente Lula é mestre para fazer isso, já tem dito, vai percorrer o mundo abrindo mercado. Não adianta só produzir, nós temos que abrir mercados. Então a política internacional vai ser uma proposta importante, é importante para o agronegócio. Seguro agrícola é fundamental, recurso para equalização de taxas de juros para pequenos e médios produtores também fundamental. Um plano de uma agricultura sustentável, que respeita o meio ambiente, que tem boas práticas sociais e ambientais, vão estar fazendo parte deste encaminhamento da coordenação. Bom, senador, o projeto dos agrotóxicos, né, que foi nominado ali como pele do veneno, tá, que foi discutido aqui no Senado, foi retirado de pauta a pedido, né, do governo de transição. Queria saber com o senhor, esse foi o primeiro desafio do governo de transição, no governo eleito, de tentar unir meio ambiente e agricultura numa pauta só? Bom, primeiro contextualizar que o presidente Lula teve um debate importante, mais ou menos como esse, no início do primeiro governo dele. Naquele momento, discutia-se muito a produção de transgênicos aqui no Brasil. Ambientalistas eram contra, mas já existia o plantio de transgênicos contrabandeado da Argentina. E precisou de diálogo e decisão técnica. O presidente Lula foi quem criou o CTN-Bio, um órgão técnico de pesquisadores com a ciência estabelecendo aquilo que pode e aquilo que não pode, e isso foi um grande resultado. Aumentamos vertiginosamente a produção, mas também garantimos segurança alimentar e segurança da saúde da população e do meio ambiente com relação aos transgênicos. Chega agora de novo, no início do seu governo, um debate importante como dos pesticidas. Não dá para a gente dizer que ninguém em sã consciência quer usar, eu não quero usar nas minhas propriedades, os organofosforados, cancerígenos, moléculas antigas, perigosas ao consumo humano, tanto para mim, como para meus colaboradores, para minha família, para a população que vai consumir esse alimento. Ninguém quer consumir alimento que venha dessa origem, de produtos agressivos ao meio ambiente e à saúde humana. Em hipótese alguma, eu cada vez mais quero produtos biodegradáveis, seletivos, biológicos, né? O avanço da pesquisa para nós termos biológico que respeita e garante o inimigo natural da praga, e com isso a gente diminui o uso de pesticidas na propriedade. Então, esse conjunto de ações tem que ser debatido nesse projeto de lei, sempre respeitando o meio ambiente. Eu digo que estamos todos do mesmo lado. Vamos só ajustar a forma para que nós possamos ter uma agricultura eficiente, moderna, com as moléculas mais modernas do mundo sendo aprovadas, mas garantindo o meio ambiente e o consumo humano com um alimento seguro. Então, é possível que esse texto seja alterado, né, com essas demandas também que vêm do meio ambiente, da classe do meio ambiente? Perfeitamente, com sugestões, com debate, e é na política que a gente resolve. Tecnicamente, ouvindo os cientistas, ouvindo as áreas técnicas e também politicamente negociando e ajustando o formato do texto. O senhor acredita que pode ser votado ainda nesse ano ou ficaria para o ano que vem? Pode ser, se a gente conseguir o entendimento, ainda pode ser que seja votado esse ano. Ficou estabelecido que nós vamos
dar prioridade a debater e votar esse assunto. Se não terminar este ano, no começo da próxima legislatura, com toda certeza. O agronegócio criticou muito, né, o presidente Lula, né, o presidente eleito Lula, durante a campanha, né, aqui no Congresso também tem uma rejeição muito grande ao nome dele. Queria saber como têm sido essas conversas para tentar amenizar ou reduzir essa resistência do agro em relação ao Lula. Olha, a eleição é um momento propício, Gabriela, para as pessoas colocarem para fora seus desejos, seus anseios, a sua manifestação. É propício isso, é natural. E a escolha o engajamento por uma candidatura ou por outra. Mas a eleição acabou. E agora nós temos que voltar para o racional. E eu percebo isso muito forte já em vários setores, principalmente nas entidades representativas da classe. As entidades, os seus executivos, os seus diretores, percebem que o presidente eleito é o presidente Lula, democraticamente pela força do voto das pessoas. Não dá para contestar isso. E começam já a pensar, então, se ele é o presidente, independente da posição dos nossos associados lá, produtores ou da agroindústria, ele é o presidente e nós temos interesse nas políticas públicas que fortaleça essa boa fatia da economia brasileira, que é o agronegócio. E isso vem acontecendo. Nós já abrimos as portas para que essas entidades setorizadas viessem falar na transição, os seus gargalos, os seus problemas, as suas dificuldades e as sugestões já para a implementação do próximo governo, e vai ser uma pauta desta forma. Por isso, eu tenho certeza que naturalmente o racional volta a fazer parte do diálogo e com certeza o governo do presidente Lula vai dar muita atenção à agropecuária brasileira. Mas é possível dizer que já houve uma redução nessa resistência? Já está encaminhado assim, um ambiente mais favorável em relação ao presidente Lula? Assim? Claro que sim, tanto é que foi o que eu disse. Na transição, nós já tivemos lá várias entidades, setores de grãos, setores de carnes, setores de floresta plantada, dos biocombustíveis, todos já vêm, fruticultura, e vamos continuar abrindo, falando com todos, com café, para que nós possamos, arroz, cooperativas, OCB, para que nós possamos dialogar. E eles já vieram dialogar. Portanto, dando um claro sinal, a eleição acabou. Nós queremos agora pensar no Brasil, pensar no agronegócio. E como o senhor pensa em fazer, talvez, essa interlocução também com o meio ambiente, já que, né, do governo Bolsonaro, as críticas foram que não foram pastas correlatas, apesar de ser, né? São pastas correlatas. Então, como o senhor enxerga esse caminho de conversas também com a pasta do meio ambiente, com a agricultura, para conseguir avançar essas propostas? Natural e fundamental, Gabriela. Veja bem, eu digo isso muitas vezes, e vou repetir aqui, que o Brasil é um celeiro da produção de alimentos para o mundo, porque tem grandes ativos. Terras propícias, gente vocacionada, máquinas de última geração, tecnologia, sementes de última geração, mas de nada disso valeria se nós não tivéssemos o principal ativo, que é clima. De nada valeria ter todos os outros se nós estivéssemos num deserto, não ia produzir. Então, se a gente compreender esta chave, que o meio ambiente e a produção de grãos são conectados intimamente, e respeitar o meio ambiente é garantir as sucessivas safras brasileiras com segurança, nós vamos ter muito sucesso. E o Brasil avança muito nisso. Nós temos um Código Florestal dos mais bem debatidos e mais bem ponderados do mundo. Nós temos só que botar na prática isso. Respeito ao meio ambiente é respeito à produção sustentável e o aumento de safra de alimentos no mundo. E eu tenho certeza que com essa filosofia nós vamos crescer muito, abrir mercados, conquistar mercado, produzir mais e políticas públicas que venham fortalecer esse projeto, combater o desmatamento ilegal e investir na agricultura sustentável em busca do carbono neutro. E como tem sido essa conversa com a Marina Silva, né, que também está coordenando essa parte lá no Muito boa, com esses princípios. Nós, por exemplo, estávamos debatendo o PL dos pesticidas e, não por óbvio, entra na questão global da produção sustentável. Estamos todos do mesmo lado, queremos continuar avançando, ela também entende a importância do agronegócio para o Brasil, mas que nós temos que estar conectados. Produzir de forma sustentável é bom para todo mundo. E sobre o MST, né, senador, a gente sabe que, enfim, não é a pasta da agricultura, mas é uma parte da agricultura, mas está sempre ligado, então eu queria saber com o senhor, qual é o papel, então, do MST? Olha, o MST já cumpriu um papel na sua formação na busca pela terra, né, com seus associados, e aí não precisamos nem entrar no mérito da questão. Mas hoje
ele evoluiu como tudo evolui. O presidente Lula mesmo tem dito que o MST está muito mais vocacionado ao dar condições do pequeno produtor manter a sua família, ampliar a renda da sua propriedade, da sua pequena propriedade, através do cooperativismo, através da cooperação, através da qualificação, os cursos técnicos, a preparação para que a sucessão familiar aconteça também na pequena propriedade, para que o filho do homem do campo esteja interessado em continuar a atividade do pai naquela pequena propriedade, porque ela é rentável, porque ela é viável. Então o MST cumpre um papel muito importante hoje na produção de orgânicos, como já disse, no cooperativismo, e essa vai ser a grande vocação. Agora, é fato também, nós não podemos deixar de dizer, que terra improdutiva e terra pública que seja viável para a reforma agrária tem que acontecer. Nós temos que ter terra produtiva, nós temos que dar ao cidadão que tem vocação de lidar com a terra a oportunidade de exercer essa atividade, sempre com respeito à lei e o direito à propriedade. Terra invadida não é sinônimo de reforma agrária. Terra invadida, a justiça determina a reintegração de posse e o Estado tem que imediatamente ir lá cumprir. Isso está na lei. Não é o presidente Lula que vai mudar, ele tem dito isso reiteradamente, e nós vamos garantir essa segurança ao direito de propriedade a todos os brasileiros. A fome voltou a assustar os brasileiros e eu queria saber com o senhor como a pasta da agricultura pode também entrar nessa questão das políticas públicas para tentar reduzir, enfim, né, dar maior qualidade de vida, o mínimo, né, comida para os brasileiros. Sem sombra de dúvida. Não dá para conceber, não dá para se conformar em nós sermos esse grande produtor de alimentos e ter gente na fila do ossinho, gente passando fome. Há um desequilíbrio natural, olha, explícito aí. Você está vendo uma abundância de alimentos e gente sem conseguir comprar alimento. Isso precisa ser corrigido e é com política pública que vai ser corrigido. Esse é o principal legado do presidente Lula, é acabar com a fome de novo neste país. E tem tudo para a gente conseguir fazer. Eu digo que a agricultura tem que estar ancorada na sustentabilidade. E a sustentabilidade são três tripés. São três pilares, o tripé da sustentabilidade. O econômico é fundamental que a atividade tenha lucro, que dê resultado. Não dá para sonhar em qualquer sustentabilidade sem dar resultado financeiro. O ambiental, que já falamos aqui, da importância dessa conexão entre produzir de forma sustentável, e o social. Qual o objetivo do Ministério da Agricultura se não é matar a fome do povo? Ter alimento de qualidade e cada vez mais barato. Então, certamente, estamos pensando um conjunto de ações para que nós possamos favorecer o acesso ao alimento barato e de qualidade para a população e, com isso, cumprir o principal legado que o presidente Lula quer deixar de novamente extinguir com a fome desse país. O senhor é o coordenador do Ministério da Agricultura, então vou ter que perguntar a relação dos ministérios, né? Muito tem falado que o Lula veio a Brasília para terminar de costurar essas conversas e até para ter essa nomeação dos escolhidos. O senhor, como está essa conversa em relação à nomeação do senhor? O senhor gostaria, né? Claramente que sim, mas houve alguma sinalização em relação ao nome do senhor para a pasta? Não, o ministério, como o próprio presidente Alckmin disse, é um mistério, né? Não teve até agora nenhuma indicação em nenhuma das pastas até onde eu tenho conhecimento. Mas a conversa existe. Os partidos políticos estão dando apoio ao governo, que estão dando apoio ao governo, certamente, palavras do próprio presidente Lula, que nós ajudamos a ganhar e ele precisa da gente para ajudar a governar. Mas tudo na hora certa, com muito debate, com muito diálogo interno e aonde o presidente Lula precisar, eu vou estar cumprindo meu papel. Se for aqui no Senado, ajudando na aprovação de projetos importantes para o Brasil, para o seu governo, ele vai poder contar comigo. E se for em alguma outra estratégia que ele tenha, vai poder contar comigo da mesma forma. Ele tem sido cobrado, né, de nomear, né, de mostrar quem são essas pessoas escolhidas. Tem um prazo? Houve um prazo em relação a isso? Não tem prazo. Eu acho que o prazo é 1º de janeiro, ele está com a equipe dele formada para governar o Brasil. Eu acredito que após a apresentação dos relatórios das equipes de transição, dos grupos de trabalho da transição, que está previsto para até 12 de dezembro, aí sim, ele já tem um diagnóstico de cada passo individualmente, ele deve começar já, então, daí fazer os convites e aí começar a ter indicações formalmente. Até lá, eu acredito que vai ser muito no campo de diálogo, de sondagens e tal, mas ainda nada oficial, exceto uma ou duas pastas que ele já esteja mais avançado para anunciar. Qual?